Para o debate que vai começar não tarda nada, convidei dois homens que observam o percurso de António de Oliveira Salazar e a própria personalidade do ditador de forma diferente. Veremos diferente até que ponto. Muito boa noite, professor Fernando Rosas. Muito boa noite, senhor professor José Hermano Saraiva. Agradeço antes de mais o facto de terem aceito o meu convite. Senhor professor, queria começar consigo e, incontornavelmente, tenho que começar por aqui. Há uma semana, precisamente, li, numa entrevista que o senhor concedeu ao Jornal Público, uma afirmação que me chamou muito a atenção. Dizia, a certa altura, que Salazar era, ou foi, um antifascista. Profundamente antifascista. Até creio que o termo era esse. Porquê? Bom, basta prestar atenção às palavras. Então, como sabe, o fascismo, sabe o que é o fascismo? Bem, o Dr. Salazar não era fascista, não tem nenhuma das marcas, nunca usou a braçadeira, nem as botas, nem os costumes, nem tinha aquele partido de turbas, nem perseguiu os judeus, nem perseguiu os juízes, convidou para o governo várias vezes pessoas que pensavam completamente diferente dele. Salazar tem uma forma pessoal de governar, mas chamar-lhe fascista é ignorar o nome das palavras. E a prova é que eles, quando houve um movimento fascista, tipicamente em Portugal, ele ordenou a sua imediata dissolução e mandou prender o Rolão Preto. Isto é ser anti. Ora, antifascista quer dizer ser contra o fascismo. Mas eu sei que a frase causou uma certa celeuma por isto. É que as palavras têm muitas acessões. E também há quem entenda por antifascista o adversário assumido da posição que terminou no 25 de abril de 74. Claro, esses lutadores, se antifascista é isto, claro que ele não era antifascista, mas eu dou às palavras o seu exato sentido. Não podemos usar em história essas linguagens assim, um bocado figuradas, populistas e tal, não tem lugar. Claro que Salazar era antifascista, era salazarista, sem dúvida. Mas tem uma forma peculiar. Agora, não era fascista. Fascismo é outra coisa. Aceita esta explicação, professor Fernando Rosas? Já que começámos por aqui. Eu acho que, de forma nenhuma, eu acho que isso é usar esta expressão a propósito do chefe do governo é uma grande infelicidade da parte de quem quer que se queira pronunciar sobre isto seriamente. Ou seja, há hoje um debate na doutrina um debate aberto e plural acerca da natureza do regime salazarista, se era um regime autoritário, se era um regime fascista, etc, etc. Mas uma coisa completamente distinta é o regime não ser fascista, para os que o admitem. Outra coisa é atribuir ao chefe do governo uma posição antifascista, que essa sim é uma expressão fácil, populista, demagógica e sem nenhum rigor histórico. Mas, portanto, não reconhece o que foi dito pelo professor Hermano Saraiva? O que disse o Dr. Hermano Saraiva está errado, mesmo do ponto de vista histórico está errado. Quer dizer, o Salazar podemos discutir do ponto de vista individual qual era a sua filiação doutrinária, do regime salazarista, que é outra discussão diferente, podemos discutir qual é a sua natureza política. A classificação do Salazar como antifascista, que é uma categoria de oposição ao regime, naturalmente não pode ser levada a sério. Não pode ser levada a sério. O senhor que é historiador não sabe que ele mandou prender o Rolão Preto. Ó, senhor, e sei também que 90% dos nacional-sindicalistas foram colaborar para o Estado Novo, por amor de Deus. O senhor sabe o que quer dizer anti? É que parece-me que o senhor está a fazer um jogo de palavras. Não, quem está a fazer o jogo? Ele era anti, era contra o fascismo, portanto era anti. É quase ridículo, desculpe, com todo o respeito, é quase ridículo essa o que me parece ridículo é essa posição de querer jogar as palavras, porque a palavra antifascista assumiu um outro sentido, um sentido marginal, colateral dos combatentes contra o regime. Esse é o sentido que lhe deu a história e esse é o ser antifascista. O Salazar podemos discutir, e o regime dele podemos discutir se ele é ou não é um regime que se deve caracterizar como fascista. Falar do Salazar como antifascista é uma coisa que o que resta aqui perguntar é porque é que a PIDE não o prendeu, nesse caso, não é? Porque lá está o senhor a fazer a confusão das palavras. Não, esse é o sentido, é o outro sentido que a palavra tem, que não é o sentido histórico, senhor. Ser antifascista quer dizer ser contra o fascismo. O resto é falsidade. Permitam-me que vos diga o seguinte, sobre esta questão que me parece essencial. Não estamos, mas também não estaremos. Mas também não estaremos, proponho que mudemos. E acho mesmo que é uma mistificação. Proponho que mudemos de questão. É evidente que a esta hora estarão talvez 2 milhões de pessoas a ver televisão, a ver-nos neste momento, e nem todas acompanharam a série. O senhor que participou largamente na série, mas que a observou também como espectador, acha que ela mostrou uma visão parcial de Salazar? Bom, eu gostava de dizer, se me permite, duas coisas muito rápidas. Em primeiro lugar,
Acho que a série é um esforço meritório. É a primeira série que se faz sobre o chefe do governo, o Salazar, e, portanto, como esforço, é um esforço meritório, porque é um esforço pioneiro nos média portugueses e, nesse sentido... Mas branqueou a figura de Oliveira Salazar? Agora, a série tem dois problemas. Primeiro, tem um problema de ordem, digamos, técnica, mas que eu quero aqui abordá-lo, que me parece importante. É que eu acho que a série devia contar a história cronologicamente do princípio ao fim, e ao fazer várias intermediações temáticas e ao regressar ao princípio, a propósito de muitos temas, nomeadamente repetindo imagens, porque as imagens são poucas daquele período, a série torna-se com uma leitura, por vezes, um pouco confusa. Agora, de um ponto de vista do conteúdo, eu acho que o problema da série... Nós devemos discutir hoje, acho eu, na minha opinião, o salazarismo na perspectiva de tentar compreender o fenómeno. Percebê-lo, compreendê-lo na sua dinâmica, independentemente das posições pessoais que tenhamos acerca dele. Ora bem, a série cai, a meu ver, em duas mistificações do ponto de vista do seu discurso, do discurso subjacente que é esta. A primeira é o afirmar-se que o Estado Novo surge como o regime adequado ao Portugal dos anos 30 e 40. Como se houvesse uma adequação natural desse regime e como se a ditadura, a repressão, a polícia política fossem um preço aceitável a pagar pela adequação de um qualquer regime. E uma segunda mistificação, que é, e essa parece-me tão séria como a primeira, e também subliminar, que é apresentar o Salazar como uma espécie de deus ex machina. Mas o senhor também disse na série, e passo a citá-lo diretamente, acho que até com total rigor, estou a citá-lo, atenção, há uma ideia geral de desejo, de ordem e de estabilidade muito marcada nas classes médias portuguesas, já castigadas por períodos anteriores. Portanto, Salazar ali também é desejado e a série de alguma forma passa essa imagem. Repare, e não há contradição nenhuma que eu estou a dizer. Uma coisa é afirmar-se isso, ou seja, uma coisa é dizer-se que o regime vem corresponder na sua gênese aos anseios de certos setores da população e das forças políticas. Outra coisa é nós fazermos como o regime, como a série faz, até musicalmente, uma espécie de discurso sobre a adequação do regime, a adequação política do regime à sociedade que nós tínhamos, como se fosse uma ditadura boa e o preço a pagar por essa ditadura fosse um preço pagável. E, além disso, mitificar também o apoio unânime da nação ao regime. E repare, deixe-me só dizer isto. Deixe-me só dizer-lhe que não pode monopolizar o debate porque ele tem necessariamente um tempo. Vou dar uma deixa ao Dr. Saraiva. Nos regimes ditatoriais, não só é difícil, do ponto de vista do historiador, contabilizar quais são os apoios, porque não há eleições livres, não há opinião livre e, portanto, não há formação livre da opinião que possa ser facilmente lida através da história, ainda que o historiador possa fazer juízos sobre esse efeito, e, sobretudo, não há leitura fácil e, sobretudo, não há leitura credível, porque num país que tem um partido único, que tem uma polícia política, que tem repressão, que tem silenciamento das opiniões, como tinha o Estado Novo nos anos 30, mesmo as maiorias quantificáveis são manipuláveis e são organizáveis, como, aliás, era frequente acontecer no Estado Novo. Portanto, Rosas, não podemos ter um discurso fácil acerca desse assunto. Registro que já falou muito mais tempo, pode contrapor, evidentemente. Deixe-me só, simultaneamente, lançar-lhe uma questão também. Poderemos dizer que há dois, não vou dizer... enfim, Salazar aparece em dois tempos. Salazar dos anos 30 e 40 é desejado pela nação. Salazar dos anos 50 e 60 é o homem que não compreende o seu tempo. Acha que sim? O professor Fernando Rosas disse muito bem que o que interessa aqui é explicar e compreender. Não estamos a fazer julgamentos. Isso é para os juízes. Nós somos historiadores. Estamos para explicar. A sua explicação, dada ali, é exata. Aliás, é também isso que eu tenho dito. Há um doutor Salazar que, nos anos 30, dada ali na citação 28, que eu fiz. Em 28, as classes médias portuguesas estão alarmadas com uma grande instabilidade, com a impossibilidade de fazer negócios, com a desorganização financeira e querem ordem. Bom, e vem um regime que lhes dá a ordem. Essa ordem... Mas traz o resto também. Tem um preço, a ordem tem um preço, claro que tem um preço. Bom, e isso, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, essa burguesia que cria a ordem está bem instalada, é já uma burguesia que agora quer a liberdade. Quando a pessoa já fez o negócio, quer a liberdade. E essa gente aspirava realmente a uma liberdade. O senhor conheceu Salazar, acha que ele não entendeu isso? Ou entendeu e enfim, nunca cedeu? Eu devo-lhe dizer que não conhecia assim tão bem, não é? Mas acompanhou, enfim. Sim, assisti à obra dele. Não terá sido um elemento destacado, mas movia-se nos corredores do regime.
não sei se ele sentiu isso. É certo que quando foi a reação das eleições do general Humberto Delgado, ele sinais. se apercebeu A crise académica depois de de que 62. havia... Isso não sei. Assim importante a crise das eleições do general Humberto Delgado. Aí sei, não vi, mas sei por várias razões, que ele se apercebeu de que havia um grande movimento de oposição, tanto assim que fez-se aquela emenda constitucional acabando com o sufrágio direto no Parlamento. Eu até opus-me a isso, fiz uma tentativa de evitar que isso acontecesse, fiz o tal discurso de 7 horas, mas enfim, a coisa passou e acabou-se o sufrágio. Agora, também é verdade isto. Professor José Hermano Saraiva, deixe-me só, não perdendo o seu discurso, só um instante, por favor. O senhor não é capaz de aceitar hoje que o país pagou um preço demasiado caro por essa falta de entendimento do professor Salazar? Pelo contrário. Acha que quando Salazar morreu deixou um país preparado para a Europa, preparado para os desafios Este homem foi ministro das Finanças e deixou as finanças sãs. Este homem foi ministro dos Estrangeiros e evitou-nos a entrada na guerra. Este homem foi ministro Foi ministro da Defesa e levou-nos para a guerra colonial, por exemplo? Da Defesa e criou um exército capaz de fazer o 25 de Abril. Já vê que este homem essencialmente, o grande papel dele nos anos 30, este homem reconstruiu o Estado. O país estava realmente, a Primeira República desgastou muito as instituições, a entrada na Primeira Guerra Mundial foi também um grande fator temos situações trágicas, como a noite do 19 de outubro, e é isso que vem a aspiração da ordem em que toda a gente participa. É a própria Sierra Nova que pede... Mas há um preço muito, muito elevado, ou não? Não acho. Não acho. Muito bem. E o senhor o que é que acha, professor Fernando Rosas? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, toda essa ideia de que o país estava unânime em torno do Dr. Salazar até 58, não só passa por cima da crise gravíssima do fim da Segunda Guerra Mundial, que é a primeira crise séria do regime, como passa por cima de que mesmo nos anos 30, só entre 36 e 39, há 8.300 presos políticos, há 6 ou 7 revoltas que saem à rua, etc, etc, e que, apesar de tudo, há um setor, mesmo no período do auge do regime, um setor que reage dura e prolongadamente ao estabelecimento do regime. Agora, eu acho que esta tese do regime adequado é uma tese que escamoteia o facto, é a mesma coisa que dizer que o nazismo era adequado à Alemanha. Quer dizer, o que aqui está para saber é se o preço de uma polícia política, de preços políticos, de extinção dos partidos, do partido único, de gente torturada, de gente assassinada nas cadeias... O professor José Hermano Saraiva não vê nisso grande gravidade, não é? Isso é um preço a pagar por qualquer regime. Além disso, deixe-me acabar, que agora vou só acabar. Além disso, é preciso ver que o salazarismo, enquanto regime, é um regime que condicionou, ao abrigo da pauta, do condicionamento geral da República, condicionou fortemente o desenvolvimento industrial do país. Nós hoje estamos a liquidar muito dos restos económicos que foram artificialmente mantidos através dos proteccionismos do Estado Novo. É um regime que nunca conseguiu modernizar a agricultura, o que é um fator de grande responsabilização pelo atraso económico do país. E, sobretudo, é um regime que, ao abrigo da ditadura, da ausência de liberdades que não permitiu um debate sobre a guerra colonial e que enterrou o país 13 anos num conflito do qual só ao fim de sairmos é que pudemos redefinir a nossa estratégia europeia. Eu, portanto, acho que, com todo o respeito, o Dr. Hermano Saraiva, que é um observador atento destas coisas, neste aspecto fala mais como ex-ministro do Dr. Salazar do que propriamente como historiador. Quem é que está aqui sentado à minha direita? Simbolicamente à minha direita é o ex-ministro Salazar e para fechar, por favor. Não, primeiro quero dizer que de maneira nenhuma me demito dessa situação. Um homem, eu tenho uma dívida de admiração pessoal pelo Dr. Salazar e eu sou fiel aos meus sentimentos, não lhe escondo que o admiro. É evidente que, quero dizer, a série pareceu-me, como diz bem, um belo esforço. Pareceu-me que, efetivamente, não põe certos problemas centrais, que não são os que o Dr. diz, porque tudo é comparativo. O Dr. dá meio umas vítimas e tal, compare isso com o que aconteceu ou na Espanha ou na França.
ou na Itália, ou na Alemanha, Só em que tudo é podemos melhor. só podemos Itália, olhar pelo para as menos, vítimas em termos comparativos. A Itália até à guerra foram como se menos de números presos Isto aqui que em foi Portugal. horroroso. Isto aqui foi uma coisa relativamente... Porque o Dom Salazar era contra a violência. Foi sempre Poxa, contra. tu não Como é que diga alguém uma quer coisa contra a dessas, violência? não diga uma coisa É dessas, verdade, senhor. senhor, absolutamente Não é. contra. Ele não O permitia senhor nada acha disso. que entre 3 anos, 39, 8.300 presos políticos é pouco? Senhor, esses... Acha que Mas isso só são- começa a ser alguma coisa a partir de 15 mil? Esses anos de 30, 20 mil? isso tem a ver, Centenas de torturados tem a ver é aceitável? com as revoltas e com a anarquia Acha que, americana. acha que é aceitável aceitar uma O polícia senhor política sabe de quantos tortura? presos estavam nas cadeias à data de 25 de Abril? Ó, senhor, estamos a falar do mas Salazar. vamos O falar- Salazar não governava à data Mas à de data de 25 de 25 de Abril, abril. quantos havia? Ó, senhor, havia polícia política, não Bem, havia? bem. Havia censura, Bem, não e havia havia? 90 Os presos. partidos políticos Havia- eram autorizados. havia Ó, 90 senhor, presos. E depois o passou senhor a não haver- faça demagogia com os É. números. Não havia polícia política à data de 25 de abril. E agora Não não? havia censura prévia à data de 25 de abril. Não havia proibição dos partidos políticos à data de 25 de abril. Havia ou não havia? Havia. Então pronto. É, Então isso é- acha que isso é o preço? Mas um os senhores preço justo dir-me-ão, para- professor para- Armando Saraiva, dir-me-á para enquanto aceitar o regime? historiador até, é preciso contabilizar, quando se olha para as vítimas, o senhor diz, bom, morreram aqui 3 pessoas, isto não é nada, mas morreram aqui 100 pessoas, isto já é alguma coisa. E a vida daquelas 3 pessoas? É evidente. Se estivéssemos a falar de 3 pessoas. Sempre que há ação policial, há abusos, há brutalidades. Ação policial Então é nós não legítima. vimos há pouco tempo... Ação policial é legítima. Num quadro policial de Mas governo Salazar, rapaz. mas São Salazar, coisas- mas Salazar são- conhecia esses factos ou não? Ó, Não, senhor, estou absolutamente Ó, persuadido senhor, o que não, Salazar despachava porque- diário, despachava semanalmente, ou está provado documentalmente, com o inspetor superior do Barbieri Cardoso, e antes disso com o capitão Agostinho Lourenço, acompanhava a par e passo as atividades da Polícia Ó, senhor, Política. eu, Por amor de estou Deus. pela ideia que tenho dele, estou absolutamente convencido de que lhe ocultavam, Ó, senhor, ele não acreditava. E estamos a falar de uma polícia política, como o senhor sabe, como jurista que é, eu por acaso também sou, temos a mesma informação, uma polícia política que era uma espécie de Estado dentro do Estado, que não tinha fiscalização de coisa nenhuma, que podia ter os presos, por lei, 60 dias às ordens da polícia. Bem, ó, senhor, Estamos a falar perante eu- um sistema penal completamente atrabiliário. Ó, senhor, Por amor de Deus, é que se e estes eu valores só estava não a falar com uma pessoa contam, que foi eu não sei o sempre- que é que conta, não Como é? sabe a minha profissão, sou advogado, como o senhor doutor, e estive sempre do lado do contra a polícia. Meus Como senhores, sabe, temos que- fui inúmeras temos que vezes fechar esta conversa, discutir com queria ele. alertar-vos. Bem, e, portanto, evidentemente, Portanto, sabe, eu não portanto, concordo sabe, com senhor isso. doutor, Claro que não sabe. concordo com a polícia. Agora, temos é que ver isto. Os tempos e a dimensão que isso tomou. Dizer que aquela polícia era um Estado dentro do Estado seria, mas eles não tinham poder nenhum. Eles não tinham poder, nem não poder de armamento, nem juízes. meio. Meus Eles senhores, tal eram como na poder. questão inicial, acho que não vamos chegar a uma Eles nunca conclusão. tiveram poder. O nosso objetivo aqui também não era necessariamente este, mas era, enfim, relançar o debate sobre uma figura que, como foi dito, 30 anos depois continua na primeira linha das preocupações dos portugueses, por aquilo, ou pela forma como marcou o país na sua atuação ao longo de 40 anos. Queria agradecer aos dois, Sr. Professor José Armando Saraiva, Obrigado. Professor Fernando Rosas, por terem vindo Obrigado. em direto ao Jornal da Noite. E mesmo para o fecho desta edição,